Olá, e hoje é dia de falarmos de conscientização. Neste mês foi celebrado o Dia de Luta contra o Câncer Infanto-Juvenil, que é um assunto às vezes pouco falado na sociedade e muito importante de ser falado para a gente tratar sobre tratamento, sobre sintomas, enfim, os alertas que os pais e familiares devem ter. E nos nossos estúdios está a pediatra Miriane Rondon, do Hospital e Maternidade Fêmea, que vai falar um pouquinho, né, doutora, a respeito desses sinais. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês falando desse tema tão importante para todo mundo. E os números assustam, né, doutora? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da entrevista, há uma expectativa aí de 7.930 casos de câncer infanto-juvenil entre este ano e o ano de 2025. Então, falar sobre conscientização é fundamental, né? Isso. E essa data, além de conscientização da população, é uma data também de apoio aos familiares, às crianças, aos adolescentes que estão passando por isso, né? Então, é por isso que a gente tem que dar muita ênfase, não só nesse mês, que a gente está na luta contra o câncer infanto-juvenil, mas também todos os meses, né? Por isso que é importante falar desse tema. Certo. E quais são os sinais de alerta aí para os pais que veem seus filhos ali? A gente sempre fica procurando saber se está tudo ok, né? Sim. Quando se preocupar? Então vamos lá. Quando que a gente tem que ter um alerta para nossas crianças? O que está passando de diferente? Criança pálida, com palidez, com sangramentos espontâneos, né, que não tinha antes, com manchas roxas pelo corpo, né, que a gente chama de equimose. Alguns outros sintomas, como estrabismo, a pupila esbranquiçada, criança cambaleando, que não andava antes cambaleante, agora está cambaleando, né, a gente chama como uma marcha táxica, caroços pelo corpo, febre persistente, suores noturno. Então, são alguns desses sinais que a gente tem que ficar alerta na criança. Certo. E assim como os adultos, existe algum tipo de exame preventivo? Alguma coisa que a gente possa fazer aí anualmente nas crianças ou não? Não, não existe exame preventivo e o exame vai ser focado para o que a criança tá. Por exemplo, criança com palidez vai fazer um hemograma, criança que está andando com aquela marcha que eu falei, né, cambaleante, vai fazer um exame de imagem, né, dependendo do caso. Então vai ser muito direcionado para o que está acontecendo. O que eu falo que é muito importante, a criança ter um pediatra. Um pediatra que conheça a criança, que possa sentir, que possa ver que tem algo de diferente nela. Que aí vai acompanhando detalhe por detalhe, Sim. né, doutora? E existe, assim, tumores que são mais comuns? Existe. Os tumores mais comuns nas crianças são as leucemias, os linfomas e os tumores da cabeça, que são os tumores do sistema nervoso central. Muito se falou no Brasil, né, por conta do Thiago Leifert, do câncer, né, no olhinho. O retinoblastoma. Isso. E nesse caso tem que fazer um acompanhamento, né? Às vezes não se fala muito sobre esses exames precoces no oftalmo de bebês. Agora, o recomendado é a criança passar pelo oftalmologista entre 6 meses e 1 ano de idade para ver o reflexo pupilar, né, para ver como tá. É isso. Além do oftalmologista, né, e sempre acompanhar com o pediatra. E assim, falando em conscientização, qual a importância dessa data, né, desse mês? A gente sabe que tem que falar disso o ano inteiro, mas acaba que esses meses, essas datas, elas são importantes nesse sentido de fazer a população parar e refletir. Sim. A gente sempre tem que ter uma data para as pessoas lembrarem, né? Então, esse mês, a importância que a gente tem que dar é ao câncer, né? Conscientização de toda a população, né? A gente nunca imagina que possa acontecer com alguém que esteja próximo da gente, então por isso que a gente quer que todo mundo saiba dos sinais, dos sintomas, para procurar o serviço o quanto antes. Por quê? A cura, quando é o diagnóstico precoce, a cura é de 80%. Então, é por isso essa conscientização, a gente tem que martelar na cabeça de todo mundo os sinais, os sintomas, para procurar o quanto antes o médico. E quais que são os principais tratamentos? Segue mais ou menos a mesma linha de um adulto? Como que É quimioterapia, alguns casos radioterapia, e depende do tipo de câncer, depende do que está acontecendo. Aí, às vezes, é por um tempo X, às vezes é um tempo maior, mas é basicamente a quimioterapia.
Adultos já ficam totalmente abalados, né? No caso da criança, imagino que é muito pior, porque muda toda a rotina. Necessidade de uma equipe multidisciplinar, de um acompanhamento maior. Para a família em si, né? As crianças, a gente fala que a cura é em torno de 80%, muda toda a rotina da família, a rotina das crianças, tudo. As crianças lidam muito bem, né, com isso. A família em si precisa de um apoio maior, né? Então, assim, os lugares que têm um tratamento de câncer, a gente precisa de um apoio psicológico, a enfermagem, médicos, todos especializados para tratar. Se possível, uma equipe de pedagoga para ficar junto com a criança também, para continuar os estudos da criança. Isso. É bem complexo, vamos dizer assim. É bem complexo. Assim. A gente precisa de ter todo mundo unido e sabendo como lidar com isso. Doutora, eu imagino que seja muito doloroso dessa notícia, né, para uma família, porque envolve uma criança e... Não é fácil, além de ser doloroso, né, se colocar no lugar da família é difícil, não é fácil. A gente tem que colocar, a gente tem que ter empatia para saber o que está passando com a família. E Mato Grosso está preparado, doutora, em questão de estrutura para crianças e adolescentes, assim? Sim. A gente tem um serviço no Hospital do Câncer, que é muito preparado para isso, né, que foca bastante, tem a ala toda de UTI pediátrica, a ala da enfermaria de pediátrica. E os outros locais também, os hospitais particulares, a Fêmea também acompanha, né, mas a quimioterapia e radioterapia é feita no Hospital do Câncer, que está bem preparado e equiparado aos outros locais do Brasil, como São Paulo. Tá certo. Doutora, nossa entrevista está chegando ao fim. Eu gostaria que a senhora deixasse uma última mensagem aí aos pais, mães, avós, amigos, em relação aí a esse acompanhamento mesmo, esse olhar aí cuidadoso de observar os sinais. Vamos lá. Eu peço para todo mundo para ficar muito atento nas suas crianças, a terem um acompanhamento com o pediatra regular e que, com isso, se a gente descobrir, o câncer tem uma cura em torno de 80% até 85% a ser descoberto mais cedo. Então, gente, procurem um médico, se ficarem atentos a alguma coisa de diferente, é só procurar um médico, fazer e acompanhar. Fiquem tranquilos que, na maioria dos casos, dá tudo certo. Obrigada, viu, doutora? Então, você acompanhou nessa entrevista aí algumas informações muito importantes sobre alertas para que os papais, mamães, tios, avós, enfim, saibam diagnosticar, aí, ver, né, esse sinalzinho e levar o mais rápido possível. A doutora falou a respeito da importância de ter um pediatra aí que olhe seu filho mensalmente, às vezes, né, semestralmente ou anualmente, para que se identifique o mais rápido possível. A gente não quer que as crianças adoeçam, muito menos com câncer, mas a prevenção, ela é muito importante. Você assiste essa e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.